Renda, dignidade de vida no campo. Democracia. Talvez nessas palavras se consiga exemplificar o que é a história desses 60 anos, deputado Albuquerque, que está presidindo os trabalhos, obrigado, e aos demais colegas deputados. Esta sessão solene, a vida e a história dos 60 anos da nossa querida CONTAG. Teu nome, Aristides, aos demais presentes aqui, já todos foram saudados. Eu quero falar para vocês que a história linda da nossa CONTAG é por essa dignidade. Não tem nada para esses agricultores do país, dos seus benefícios, dos seus direitos, que não passaram por duras mobilizações das nossas categorias, homens e mulheres do campo. Eu lembro do meu pai, que se aposentou por meio salário mínimo, e nós conseguimos garantir na Constituição um salário inteiro. Eu lembro da minha mãe, que não estava aposentada, e que com as marchas, com as caminhadas, com os trancamentos de rodovias, sempre esteve presente quando ela se aposentou. E eu quero registrar aqui de público o reconhecimento aos sindicatos, porque quando entrou o primeiro saláriozinho dela de aposentado, ela foi no sindicato, eu era presidente do sindicato, eu disse: meu filho, esta primeira benefício da Previdência que eu estou ganhando, eu vou doar ao sindicato pela luta que os sindicatos fizeram para conquistar a aposentadoria. Essa é a solidariedade presente do homem do campo, quando ele luta e quando se diz o homem da agricultura familiar, das florestas e das águas. Porque nós queremos, além da nossa luta da democracia, da reforma agrária, da luta das margaridas das mulheres, eu já falei aqui da necessidade sempre da afirmação da presença da mulher, e quiçá chegamos à paridade para termos igualdade plena entre homens e mulheres, a luta contra o trabalho escravo, a luta por uma política agrícola, a luta da juventude, que nós não queremos nem só que fiquem ao campo, mas que possam retornar ao campo. Por isso a nossa luta do crédito fundiário, a luta que fizemos para termos o nosso Ministério do Desenvolvimento Agrário de volta, que significava ter dinheiro, ter recursos, ter orçamento para pesquisa para a nossa Embrapa, assistência técnica para nossos agricultores através da Anater e de nossas ematérias nos estados, para que a gente pudesse ter o reconhecimento de programas públicos, de um PAA de compras da agricultura familiar, de um PENAE para nossas crianças terem alimento de qualidade nas escolas, a educação do campo. Qual é a entidade que luta para nós termos a presença das escolas de educação no campo para os nossos jovens? São os nossos sindicatos, são as nossas federações, é a nossa CONTAG. Então nós temos hoje sim o compromisso, e foi isso a direção da CONTAG quando me procuraram, Albertinho, para podermos fazer essa sessão solene, que foi o compromisso que me bateu na alma, o reconhecimento a essa história dos 60 anos construídos pensando na renda, na qualidade de vida do nosso povo. Se teve luz no campo, um programa de uma política pública, foi reivindicação da CONTAG, e o governo Lula e Dilma atenderam à época. Se teve o pedido para termos as nossas agroindústrias no campo, as feiras, a presença de recursos subsidiados, foi a luta da nossa CONTAG. E é exatamente este momento, com o retorno do MDA, para nós termos um ministério que dialoga com as nossas pautas, que a gente possa avançar e ir mais longe no sentido de termos uma transição energética, de termos uma produção mais sustentável, sem tanta injeção de venenos agrotóxicos, agroquímicos nas nossas lavouras, que tenhamos pesquisa para os bioinsumos, biofertilizantes, a transição ecológica da bioeconomia de fato poder acontecer. Essas são as nossas pautas de reivindicações, que são muito importantes. Eu vivi o tempo em que a luta do assalariado junto com os agricultores familiares estava conjunto na mesma federação. Hoje nós somos federações irmãs, a CONTAG com a CONTAR, e ambas lutando aqui em defesa de direitos contra uma legislação trabalhista que foi votada junto com o golpe, que tirou direitos dos trabalhadores, que precarizou a mão de obra assalariada no campo, e que nós estamos hoje procurando legislações para realmente ajudar a ter dignidade também para esse assalariado rural. E eu lembro aqui algo que acontecia e que, se fosse continuar o governo anterior do Bolsonaro, voltaria a acontecer. Eu era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, lá no interior do estado do Rio Grande do Sul, em Santo Cristo, e via com dor, muita dor, quando um agricultor vendia uma vaquinha de leite, vendia uma junta de boi, ou até vendia um pedacinho da sua terra para pagar médico e para pagar hospital.
E o SUS foi a grande conquista. E aqui já foi falado que na Constituição de 88, a CONTAG estava aqui para dizer que queria um sistema único de saúde. E nos últimos anos, esse sistema estava sendo destruído. E nós, felizmente, com o retorno do presidente Lula, o reforço que a ministra Anísia está dando é para ter um SUS fortalecido, porque a saúde é um direito das pessoas e o Estado tem que prover essa atenção para nossa gente, para nós não voltar a entregar patrimônio nosso para pagar médico hospital. E por isso a luta de mais médicos desse país também é uma luta que os sindicatos precisam aplaudir, porque ela é tão importante para nós. Eu quero dizer para vocês que as homenagens, elas são muito importantes, mas elas só fazem sentido se nós reafirmarmos o nosso compromisso do engajamento desse Congresso com as pautas que o movimento sindical está trabalhando. E se nós queremos democracia, precisamos escancarar para que nunca mais a democracia se feche. Se nós queremos que tenha recursos para manter os programas sociais, é fundamental que a gente também tenha taxação de impostos sobre os que têm muito dinheiro, porque tem um preconceito, um debate fortíssimo que nós temos que fazer, que se quer cobrar mais impostos. Não, nós não vamos aumentar nenhum imposto. Nós queremos é que quem não paga imposto, ou os que têm muito, também paguem, porque sobre qualquer produto é descontado o imposto de quem produz comida e alimento. Então a taxação progressiva dos impostos são desafios que também são importantes que estejam nas nossas pautas, para nós termos mais recurso público, para poder colocar mais programas sociais para atender quem produz comida, porque se tem uma coisa que não poderia ter no Brasil, é fome. Um país com as dimensões que tem, com a capacidade de produzir comida, não poderia ter fome. E eu tenho certeza que com o presidente Lula e com o movimento sindical, com as suas reivindicações, nós vamos voltar a tirar o Brasil do mapa da fome. Essa também é uma luta digna que todos nós fizemos. Portanto, continuem com a certeza do engajamento nosso nas lutas de vocês, porque eles são pela dignidade, pela renda e pela democracia para o nosso homem do campo e para o nosso querido Brasil. Contem sempre conosco. Muito obrigado.